segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus verdadeiro, a mim me tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, plena alegria nele eu senti. Do céu descendo, venho na cruz, graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Amém. Se vivemos na luz, é porque Jesus Cristo, o Senhor, nos trouxe salvação. A palavra de Deus no Salmo 95, dos versos 1 a 5, assim nos diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Agora o verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante esse salmo, quando o verso 6 nos diz: Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor. A gente vê muitas vezes que as pessoas se ajoelham para orar só em tempos de desespero, né? Quando
a situação está difícil, as pessoas se caem de joelhos diante do Senhor. Só que, pelo que o salmista nos diz, nós precisamos viver uma vida prostrados na presença do Senhor. Isso significa o quê? Esse prostrados, ajoelhados, é uma vida realmente de submissão na presença do Senhor, né? Você veja, quando você se aproxima de algum animalzinho, de algum cachorrinho, e que ele é mais dócil, né? O que ele faz? Ele se coloca em sentido de submissão, né? Ele abaixa diante da sua presença. E é nesse sentido que o salmista, ele fala conosco, né? Porque nós temos que ter uma vida de adoração a Deus, render graças ao Senhor, mas também uma vida de submissão diante da sua presença. E eu gostaria de começar o culto vos fazendo essa pergunta: como está a sua vida de submissão a Deus? Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante da presença do Senhor? É necessário que nós vivamos, né, vida de submissão na presença de Deus. A gente tenta muitas vezes levar uma vida autoconfiante e nós nos esquecemos que se Deus não nos manter de pé, fadados estamos ao desastre. Por isso, que verdadeiramente possamos ter uma vida assim, prostrados, ajoelhados diante daquele que tem todo o poder, daquele que nos criou. Amém? Pai, nós estamos reunidos diante da Tua santa presença no dia de hoje. E queremos nos colocar humildes na Tua presença. Reconhecendo, ó Pai, a nossa pequenez. Reconhecendo, Senhor, as nossas falhas. Reconhecendo que Tu és o Criador, o Deus Todo-Poderoso, do qual nós dependemos completamente em todas as áreas da nossa vida e da nossa existência. Amém, Senhor Jesus. Ó Pai, tira de nós todo egocentrismo, toda petulância, todo eu, e que possamos viver vidas realmente de adoração na Tua presença, quebrantados diante de Ti, reconhecendo nossa total debilidade, nossa total necessidade do Teu agir sobre as nossas vidas. Vivemos tempos de tanta ansiedade, de tanta correria, Senhor. Leva-nos ao secreto da Tua presença. E que nesse secreto, Senhor, possamos viver realmente prostrados na Tua presença, dependentes do Teu cuidado, do Teu afago, do Teu favor. Por Jesus Cristo, o autor da vida, oramos. Amém e amém. Amém. Quero convidar vocês agora a também estarem abrindo a palavra de Deus no Salmo 126.
Desculpa, Salmo 122, errei. 122. Salmo 122, verso 6. Diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Não sei quantos daqui estão acompanhando os noticiários. Ontem houve mais um ataque sobre Israel, agora vindo do Irã. Talvez aos nossos olhos, num primeiro momento, nós não tenhamos a dimensão de que esse ataque possa gerar o que ele possa gerar no mundo. Mas é algo muito preocupante. Ali nós estamos realmente num momento que pode surgir uma tensão, um movimento internacional de grandes proporções. Agora, o que a palavra de Deus nos ensina? Devemos entrar em desespero? É um momento de desespero? É um momento onde nós estamos prestes a presenciar a Terceira Guerra Mundial? Nós devemos entrar em desespero? Não, a palavra de Deus nos chama à oração. Nós devemos orar por Jerusalém, para que haja paz em Jerusalém. Nós devemos clamar para que o povo escolhido se volte e reconheça o senhorio de Jesus Cristo. Porque somente dessa forma a paz verdadeira vai reinar sobre Jerusalém. Eu gostaria de convidá-los nesse momento a termos um momento de reflexão e oração por Israel, pela Palestina, por aqueles países que vivem tanto conflito, onde tantas pessoas sofrem, e que nós sabemos que somente Jesus pode trazer a paz verdadeira àquelas nações. Abaixe sua cabeça, interceda agora. Eu gostaria que você realmente estivesse levando a sério essa circunstância que está acontecendo e que nós possamos estar orando pela intervenção divina naquela região. Querido Pai, na Tua presença, Senhor, nós suplicamos pela paz de Jerusalém. Que o Senhor esteja, Pai, trabalhando, derramando a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as pessoas que estão tratando dessa situação,
Venha dar a eles a tua sabedoria, Senhor. Que não aumente essa escalada de violência que já está tão triste naquela região. Que o Senhor possa estabelecer a tua paz. Nós suplicamos também a Ti, Senhor, que o Teu povo de Israel possa também reconhecer que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Opera sobre aquela nação, venha derramar a Tua paz, Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar agora, cumprimente a pessoa que está próxima de você, com a paz de Cristo. Amém. Eu te agradeço, Deus, porque se lembrou das nossas vidas. Aleluia. Te agradeço. Te agradeço, Kleber Lucas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isto é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Isto é tudo, só vivo pra você. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Amém. A tua vida tem demonstrado que você pertence ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Busquei, mas não creio.
Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Agora todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas, É o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. No luto e festa, A vergonha e glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. não há nada, Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Amém, Senhor. Nada melhor que a tua presença. Meu alvo? Vocês tiraram? você cantou. Não, faz meu alvo também. Vamos lá. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e em meus olhos eu vejo o futuro. Tudo novo se fez.
tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. E em meus olhos eu vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia. Nosso alvo é Jesus, é fazer a sua vontade e o seu querer. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Os pequenos. Com as crianças. Cadê as crianças? Vem, Vicente. Não, vem. Som. Esse daqui não tá funcionando, não. Som. Ué, se seu pai usou agora, tá funcionando. Som.
cobrir alguém no frio, dar um abraço amigo. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Servir, servir. Deus me deu duas mãos para servir. Servir, servir. Deus me deu duas mãos para servir. Servir. Posso falar um pouquinho? Irmãos, podem sentar. Sabemos que o servir a Deus, muitas vezes nós associamos à igreja, né? Nós vamos lá na igreja servir. Isso é maravilhoso, como discípulos de Jesus, diáconos, diaconisas. Mas há o serviço diário, né? E eu gostaria de pedir agora uma oração para vocês e também ajuda, bastante ajuda. Nós cantamos um cântico que fala que é do sepulcro, como que é? Que é onde Deus, Jesus vai, né? A vida, né? E a vida através de nós, instrumentos dele. Ele não desce aqui na terra como ele ficou. Ele usa nós como instrumentos. Quem é que conhece a Eliane lá do Jardim Aeronave? Que canta? Essa semana eu conversei com o Joelso e o meu coração, assim, ficou bem pequeno e bem triste, né? Ela perdeu um filho recentemente, né, Gidália? Nós estávamos no acampamento com o Gabriel e o Brian, e a gente vê assim, e a Esther, a carência, né, que eles têm. Então, assim, quando nós falamos em servir, o que nós podemos fazer, né? A música até fala, o que posso fazer por você? O que nós, crianças, nós adultos, podemos fazer? Podemos fazer muito. Não só dando algo, né? Material, mas nós temos Jesus. Então nós temos algo que vale mais do que o ouro, né? Eu lembro daquela história de Pedro, né? Que como que é? Prata, mas o que temos levanta em nome de Jesus. Então nós temos o bem mais precioso. Eu queria assim, eu quero ajudar, né, aquela família. Então eu queria assim que os irmãos, quem puder, as crianças, gente, nós estávamos lá com eles. Eles não têm cama para dormir, né? Eu sei que ela vem de uma história difícil, né? Mas nós não devemos olhar para isso, nós devemos olhar para a necessidade, como irmãos em Cristo, ensinar nossas crianças, levar nossas crianças a fazer o melhor. Então, assim, quem puder ajudar, me procura. Colchão, cama, coberta, sei lá. Nós vamos fazer a campanha, começa hoje. E, assim, o que... Já. Eu não sabia que era ela também. Tá.
Então nós vamos orar, né, e servir. Servir na igreja, servir durante a semana. Tem também as pessoas, né, que nós precisamos visitar. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco. Abençoa as crianças, as aulas que elas vão ter, e também os adultos. Em nome de Jesus, amém. É muito bom a fala da Darcy, a fala da Gedália, né? Porque a gente é igreja quando a gente age como igreja, como Cristo agiu, né? Quando ele lava os pés dos discípulos, que foi um ato de serviço, né? E até mesmo de humilhação, ele deixa bem claro: isso eu faço para que vocês sigais o meu exemplo, né? Então, que realmente nós sejamos impactados, né? E possamos estar buscando servir ao nosso irmão, né? Não sei se algum irmão veio preparado neste momento para estar ofertando. Talvez, eu acho que eu vou falar com... Sim. Hoje o pessoal, né? Graças a Deus por isso. Se alguém veio preparado para ofertar, pode levantar uma de suas mãos. Ô, minha irmã, corre aqui. Essa oferta aqui não é minha. Essa oferta é da Gi. Da Gi. A mãe dela que o mandou. Vamos orar? Agradecendo. A irmã pode orar? Oremos. Obrigada, meu Deus, por esse dia maravilhoso. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Pai querido, abençoa os dízimos e ofertas, que é para a tua honra e tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ontem nós tivemos culto dos jovens aqui, foi uma benção. A nossa irmã Larissa, que é tão... Não, veio você falar. Então tá bom. Ontem o culto dos jovens foi uma benção. Nós tivemos recebendo algumas igrejas do presbitério, né, que estiveram aqui conosco. Também tivemos o grupo Brasa, que esteve ministrando louvor. Né? Eu ainda brinquei com eles que esse nome não me dá muito... não dá muito certo para mim, esse nome Brasa, né? E daí você fala, por quê, pastor? Porque me lembra uma picanha na brasa, né? Gordo é terrível, né, Elias? Você já fica pensando, né? Mas é lógico que eles... a brasa no altar, né? Uma brasa que onde é colocada, né? Ela leva o calor da presença de Deus. Foi uma benção, né? E tivemos também sendo ministrados na palavra de Deus com o nosso querido reverendo pastor Eduardo Galassi, né? Então, esse foi uma programação que nós já estávamos na nossa agenda da igreja, né? E estamos também na agenda programado agora para o dia 8 de junho. 8 de junho nós teremos um novo louvorzão aí dos jovens, né? Tem hora que a gente pensa assim que é só para os jovens adolescentes, mas você pode vir também, né? Teve a presença de uns jovens mais experientes aí, né? É muito bom esses momentos onde nós passamos em comunhão com os irmãos, louvando e adorando o santo e bendito nome do Senhor. Amém? É isso? Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Ele vai falar conosco através da sua santa palavra e do seu servo nessa manhã. Meus irmãos, vamos estar orando novamente? Pai, nós estamos na tua casa nesta manhã,
para buscar a tua presença, estar diante de ti. O Senhor já está falando ao nosso coração, nos motivando, operando em nossas vidas. Continua, Senhor, falando ao nosso coração nesta manhã, por meio, Senhor, da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem também nós tivemos a reunião do presbitério. Eu estive lá com o nosso irmão presbítero Heitor, e na hora de Djalma, presbítero Djalma, exatamente. E na hora do almoço, as pessoas sentaram em diversas mesas, e naquela ocasião nós sentamos com o presbítero Luizinho. Assim que o Luizinho se sentou, automaticamente me lembrei da esposa dele, Angélica, que faleceu há pouco tempo. Quando olhei para ele, eu perguntei o seguinte: como que você consegue continuar depois de tudo que aconteceu? Aí ele começou a contar para mim, para o nosso irmão presbítero Djalma, a experiência que ele teve, porque ele foi a última pessoa a estar com ela. E ele, na nossa conversa toda, ele falou o seguinte, que ele questiona muito a Deus, porque Deus tirou as pernas e os braços dele, porque ela ia com ele aonde ele precisasse, e ela era a grande força da vida dele. E Deus tirou as pernas e os braços dele. Ele estava comentando que eles estiveram casados por 44 anos. E ele comentando também que um pouco antes da cirurgia, ela perguntou para ele, por que Deus está fazendo isso com ela? O que Deus está querendo dela? E ele disse o seguinte, Deus está querendo tudo. Querendo tudo. Aí os dois cantaram juntos um hino. Deus cuidará de ti. Depois que cantaram um hino, ainda havia um tempo para levarem ela para a sala de cirurgia. E os dois juntos cantaram o cântico Rompendo em Fé. Antes de terminar o cântico, ele não conseguia mais cantar, os dois começaram a chorar, e ela entrou para a cirurgia. A cirurgia correu muito bem, segundo ele. Ela foi para a UTI, estava tudo tranquilo, tudo em ordem. Mas, de repente, à noite, começou a cair todos os índices que mede a vida. E ela acabou falecendo às 5:30 da manhã. Então, foi uma dor muito grande. Dor muito grande. Numa situação como essa, às vezes nós nos perguntamos como que Deus trabalha com a nossa vida? Como que Deus trabalha conosco? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 21. Lucas 10, a partir do versículo 21. Nesse texto da palavra de Deus, o Senhor fala ao nosso coração, como que Ele trabalha conosco no nosso dia a dia, na nossa vida. Lucas 10, a partir do versículo 25. Desculpa, a partir do versículo 25. Lucas 10, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faze isto
e viverás. Com essa afirmação de Jesus, aquele intérprete da lei, faze isto e viverás, nós aprendemos sobre como que Deus trabalha com a nossa vida. Primeiramente, com essa afirmação, Jesus está deixando muito claro ao intérprete da lei que o conhecimento sem ação não dá resultado nenhum. Faze isto e viverás. O intérprete da lei era uma pessoa extremamente estudada. Conseguia ler a Bíblia muito bem, em hebraico, aramaico, conseguia ler vários comentários sobre a Bíblia, era um especialista em Bíblia. Conhecia todas as doutrinas bíblicas, conhecia detalhes da palavra de Deus, que a grande maioria das pessoas não conhecia, mas ele, o intérprete da lei, conhecia. Só que esse intérprete da lei tinha uma qualidade a mais. Ele conseguiu fazer uma análise da lei de Deus, uma análise da Bíblia extremamente correta. Quando ele perguntou para Jesus, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta essencial, fundamental. Ele estava demonstrando que, apesar de tudo que ele havia lido, de tudo aquilo que ele havia estudado, faltava algo. Ele precisava saber o que era necessário para alcançar a vida eterna. E Jesus imediatamente devolveu para ele a pergunta: como você lê? Como você interpreta? Você está me fazendo uma pergunta que talvez você saiba a resposta. Como você interpreta? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O intérprete da lei demonstrou claramente que ele sabia muito bem a resposta. Muito bem. Aí Jesus falou: ótimo, você falou muito bem. Faze isto e viverás. Essa afirmação de Jesus para o nosso coração é algo muito importante. Por quê? Todos nós que estamos aqui não somos pessoas, que podemos dizer assim, neófitas na fé, novas na fé. Todos nós que estamos aqui, nós não podemos dizer que não conhecemos vários textos bíblicos, várias promessas bíblicas, vários ensinamentos bíblicos. Nós conhecemos. Só que, às vezes, nós cometemos um grande equívoco, um grande erro em achar que o conhecimento é suficiente, que saber a respeito de um assunto é o suficiente. E Jesus fala claramente que não é. Um conhecimento sem ação é algo sem sentido, é algo que não dá resultado, é algo que não gera nenhum tipo de fruto. Por isso, essa advertência que Jesus faz: faze isto e viverás. A mesma afirmação, nós percebemos a palavra de Deus, feita lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18. Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 a 18. Diz assim. Tiago 2, 14 a 18. Diz assim a palavra de Deus. Ó, olha só. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um homem ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e com as obras te mostrarei a minha fé. Em outras palavras, o que o texto bíblico diz aqui no versículo 18. Nós temos fé? Mostra-nos a fé sem as obras. Mostra. E é com as obras que nós demonstramos a fé. No caso da nossa irmã Angélica e o nosso irmão presbítero Luizinho, no meio de toda aquela dor,
na perspectiva de algo muito difícil, os dois encontraram forças para cantar 2 hinos muito significativos. Deus cuidará de ti e rompendo em fé. Ele havia comentado também que ele conseguiu orar por ela. Quando ela perguntou a ele o que Deus estava requerendo dela, e ele disse tudo, a conversa estava gerando em torno de Deus, no momento de profunda dor, no momento de profunda ameaça, profundo perigo. Uma fé demonstrada em obras naquele momento tão difícil. Nós somos desafiados por Deus o tempo todo a não cairmos na armadilha de acharmos que o conhecimento é o suficiente. Como os irmãos sabem, né, eu estudei um pouco, né, concluí lá o doutorado, tudo mais, li, reli muitos e muitos e muitos artigos. Quando eu sentava para estudar e escrever, de tanto tempo que eu ficava escrevendo, meus pés inchavam. Eu tinha que deitar para a perna desinchar. Tanto estudo, tanto estudo. A tese de doutorado ficou pronta. Foi bem avaliada por 5 doutores, falaram que a tese era muito boa. E agora, essa tese na prática? Porque todo aquele conhecimento que eu produzi, quando olho para a prática, percebo que não se faz, não se realiza. Porque o que eu estudei basicamente como que um professor pode promover bem-estar em relação ao aluno. Se aquele conhecimento não for colocado na prática, as pessoas não discutirem, as instituições públicas não analisarem, é um conhecimento, mais um conhecimento na estante. Mais um de milhares. Talvez centenas de milhares de pessoas que fazem seus estudos, fazem suas pesquisas, estão ali guardadas. Se não colocar na prática, não tem sentido, não tem razão. É um professor que fala que é um bom professor, mas não ensina, não dá aula. A necessidade de colocar em prática é essencial na palavra de Deus. Faze isso e viverás. Se a vida cristã fosse reduzida simplesmente em conhecimento, Jesus colocaria todo o conhecimento que existe em relação a Deus em um chip e colocaria no nosso cérebro. Basicamente isso. Ele não precisaria, Deus assumiu a forma de um homem e viver entre nós. Ele viveu entre nós para mostrar que a fé, o conhecimento, é necessário colocar em prática no dia a dia, nas nossas ações. Então, esse é o primeiro ensinamento fundamental que Jesus afirma nesse texto. Faz isso e viverás. A segunda questão essencial, que é fundamental nós percebermos em nosso relacionamento com Deus, quando Jesus fala, faz isso e viverás, Jesus está indicando para aquele intérprete da lei que Deus trabalha com vidas, que Deus molda vidas. E nós percebemos isso em todo o relato da palavra de Deus. Deus trabalhando com a vida das pessoas. Nós conhecemos muito bem o texto da Bíblia, lá em Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para serem conforme a imagem do seu Filho. Em outras palavras, Deus trabalha com nossa vida, em toda a nossa experiência, em tudo o que acontece conosco, com um objetivo muito claro: nós sermos semelhantes a Cristo. Por isso, Ele vai nos moldando. Ele nos molda na nossa família, com tudo o que acontece conosco. Deus está nos moldando. Deus nos molda nos bancos escolares, em tudo aquilo que nós aprendemos. Deus nos molda nas nossas relações com as outras pessoas. Deus está trabalhando conosco. Deus está nos moldando enquanto nós trabalhamos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Deus está nos moldando. Deus está nos moldando nos momentos de provação, de aflição. Deus trabalhando com a nossa vida. Nós não somos de forma nenhuma diante de Deus filhos sem orientação, filhos sem instrução, filhos em que o pai não está atuando.
O nosso Deus está trabalhando com a nossa vida, o nosso Deus está nos moldando em tudo que acontece conosco. Por isso essa afirmação de Jesus, faz isso e viverás. Deus trabalha com vidas, Deus molda vidas. Nós percebemos isso, por exemplo, no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou a estudar, era chamado Saulo, aos pés de Gamaliel, na época um doutor da lei. Paulo aprendeu muito com ele. Paulo também tinha uma cidadania romana. Paulo também acabou se tornando um perseguidor da igreja. E depois Paulo se tornou apóstolo de Cristo. Tudo o que aconteceu na vida dele foi Deus preparando ele para que ele fosse um apóstolo. É Deus preparando ele para anunciar o amor dele a outras pessoas. Claramente nós percebemos isso na vida do apóstolo Paulo. Talvez os pais dele tenham feito o questionamento, mas por que que ele está estudando lá com Gamaliel? Qual a utilidade disso? Talvez alguns judeus pensassem, por que que ele tem cidadania romana? Para que isso? Por que que ele tem tantas relações sociais lá no Sinédrio? Para que isso? Deus estava trabalhando com a vida de Saulo para se transformar no apóstolo Paulo e levar o amor de Deus a outras pessoas. Da mesma forma, Deus está trabalhando com as nossas vidas em tudo o que acontece conosco. Nós vemos no caso de Pedro. Pedro, discípulo de Jesus, tinha uma característica marcante. Ele não aceitava o sofrimento. Ele considerava que o sofrimento era falta de fé, ou o sofrimento era Deus falhando. A tal ponto que quando Jesus disse que caminhava para Jerusalém e lá ele seria morto, Pedro imediatamente repreendeu Jesus. Falou, não permita que isso aconteça, não. Não deixe que isso ocorra com você. Aí Jesus o repreendeu. Falou o seguinte, afasta-te de mim, Satanás, porque cogita ou pensa nas coisas dos homens, mas não nas coisas de Deus. Pedro, mais tarde, trabalhado pelo Senhor, escreveu 1 e 2 Pedro. Em 1 e 2 Pedro, se os irmãos lerem atentamente, os irmãos vão perceber que ele fala algumas coisas que jamais, sem a atuação de Deus na sua vida, ele falaria. Ele diz o seguinte, olha, sofrimentos iguais aos vossos estão ocorrendo em toda a irmandade sobre a face da terra. Pedro fala isso. Pedro, que era uma pessoa rancorosa, queria bater na violência e tal, ele falava que é necessário que as pessoas sofram, inclusive em situações injustas, ele fala a respeito disso. E Pedro, segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achava digno morrer na mesma posição que Cristo. Tanto é que Pedro é chamado, por muitos estudiosos, como apóstolo da esperança. Deus trabalhou com a vida de Pedro. Pedro tinha uma concepção da realidade que Deus mudou, que Deus trabalhou e transformou. João, por sua vez, era o filho do trovão, não levava desaforo para casa. Certa ocasião, os samaritanos não quiseram receber Jesus, ele e seu irmão Tiago queriam pedir para Deus fogo do céu para queimar todo mundo. Deus trabalhou com a vida dele. No Evangelho de João, em 1º, 2º e 3º João, livros que ele escreveu, a palavra que ele mais utiliza, uma das palavras que ele mais utiliza é amor. E ele se transformou no apóstolo do amor. Deus trabalhando na vida de João. Davi, um simples pastor de ovelhas que cuidava do seu rebanho. Talvez alguns questionassem, por que ele cuida do rebanho lá sozinho? Ninguém está vendo. Inclusive, quando veio Samuel para ungir o rei de Israel, o pai de Davi nem o chamou, porque considerava que ele não tinha valor nenhum. Mas Deus, que sonda os corações, que vê o coração, sabia que ele estava sendo preparado para ser rei de Israel. Deus trabalha, Deus molda as nossas vidas em tudo que acontece conosco. José, um sonhador, passou por tantas privações, foi vendido pelos seus irmãos, foi para a prisão, passou por tantas dores, tanto sofrimento. Talvez em alguns momentos ele não entendia o que estava ocorrendo com ele.
mas Deus estava moldando ele para que ele fosse governador do Egito e salvasse o povo de Israel. Deus trabalha, Deus molda as nossas vidas. Mateus, um coletor de impostos, o autor do Evangelho de Mateus. Deus trabalha conosco o tempo todo. Em 1905, nasceu um jovem chamado Victor Franklin, em Viena, na Áustria. Ele era judeu e Viena tinha uma história muito marcante de perseguição aos judeus. E no momento que ele nasceu, ali em Viena, havia até certo ponto um florescimento, um apoio aos judeus, uma tolerância ao povo judeu. E Victor Franklin, ele foi estudando, com 16 anos apenas, cerca de 16, 17 anos, ele escreveu, deu uma palestra, ele era extremamente inteligente, e o tema da palestra que ele deu era o sentido da vida. O sentido da vida. E é interessante que, ao fazer essa palestra, ele sabia da história de Viena, de perseguição aos judeus. Vários judeus haviam sido mortos ali. Qual o sentido da vida no meio da violência? Esse jovem, Victor Franklin, ele trocou correspondências com Freud, o pai da psicanálise. Ele continuou estudando, se formou em medicina, em psiquiatria, e escreveu textos ligados ao sentido da vida. Esse era o tema dele de estudo, de investigação dele, o sentido da vida. Até que em 1942, ele é levado para um campo de concentração nazista, na Segunda Guerra Mundial. Victor Franklin tinha quando ele foi levado para o campo, ele foi para um lugar, a esposa dele que estava grávida em outro campo. Quando ele chegou ali, com 37 anos de idade, ele tinha na roupa o texto que ele havia escrito sobre o sentido da vida. Entretanto, quando chegou naquele lugar, todas as roupas dele foram retiradas, ele ficou completamente nu e tudo foi queimado, ele perdeu tudo. E no campo de concentração nazista, ele pensou o seguinte: se eu estou aqui, Deus tem um propósito. Eu colocar em prática o que eu aprendi sobre o sentido da vida. E ele realmente fez isso. Ele sobreviveu ao campo de concentração nazista. Quando saiu do campo de concentração, ficou sabendo que a sua esposa havia sido morta no campo de concentração. E ele se tornou, com o passar do tempo, um dos psicólogos mais conhecidos do mundo. Em língua portuguesa ele não é tão conhecido. E ele fundou uma abordagem da psicologia chamada logoterapia, que estuda o sentido da vida. Ele trata as pessoas dizendo o seguinte, que as pessoas, muitas vezes, elas sofrem porque elas não sabem qual é o sentido da vida delas. Então, ele trabalha nessa abordagem, Victor Franklin. Tudo o que ele passou na vida, tudo o que ele sofreu, levou ele nessa direção. Nós temos a história de Martin Luther King, um pastor batista negro, que sofreu na pele o preconceito no contexto americano. Aquela dor do preconceito, Deus trabalhou com ele, para ele ser um líder dos direitos humanos nos Estados Unidos. Deus trabalha conosco em tudo que ocorre, em tudo que há em nossa vida. Esse é o nosso Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. Deus molda os nossos pensamentos em tudo que acontece. Deus molda o nosso pensamento, muitas vezes na jornada da aflição. Na fornalha da aflição. E a pergunta que devemos fazer sempre ao nosso coração é essa. O que Deus está trabalhando em minha vida para ser um agente de transformação no mundo? O que Deus quer da minha vida? Por que Deus permitiu que eu passasse por essa experiência, por aquele aprendizado, por essa profissão, por tudo que ocorreu comigo? Qual é a intenção de Deus com a minha vida? O que Deus pretende para mim? Nós percebemos, no caso da Angélica em si, quando o Luizinho comentou, que Deus moldou a vida dela nas dificuldades da vida. Não indica que ela era perfeita, porque ninguém é perfeito. Para que ela testemunhasse de Cristo num momento tão difícil e tão doloroso. E ele pudesse, naquele momento, contar, como falou também no presbitério depois,
essa questão. Quando a Angélica perguntou o que Deus queria dela, naquela situação, ele respondeu tudo. Agora ele vive com a dor. E Deus trabalha com ele nessa dor. Por que que Deus permite isso? Por que que Deus faz isso? O nosso Deus, ele tem um compromisso com a nossa vida. E o compromisso que ele tem é nos moldar para sermos semelhantes a Cristo. Tem uma situação, uma história interessante, escrita por Rubem Alves. Rubem Alves, ele era um pastor presbiteriano, depois se tornou educador, e ele fez um seguinte texto, né, que fez uma adaptação dele. Ostra feliz não faz pérola. Ele fala assim, ó, ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias, que representam as delícias da gastronomia. Sem defesas, elas são animais mansos. Seria uma presa muito fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse, Deus, na sua sabedoria, fez com que elas construíssem casas, conchas duras, dentro das quais vivem. Havia no fundo do mar uma colônia de ostras, muitas ostras. Eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque de dentro de suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto gregoriano. Todos cantavam a mesma música, com exceção de uma ostra solitária, que fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto triste. As ostras felizes riam dela e diziam, ela não sai dessa depressão. Não era depressão, era dor. Pois um grão de areia havia entrado dentro dela, de sua carne, e doía. Doía, doía. Ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia. Mas era possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude de suas asperezas, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava seu canto triste, seu corpo fazia o trabalho, por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia passou por ali um pescador com seu barco. Lançou a rede, toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora, foi pescada. O pescador se alegrou, levou-as para a casa da sua mulher, fez uma deliciosa sopa de ostras, deliciando-se com as ostras, e de repente, seus dentes bateram no objeto duro que estava dentro de uma ostra. Ele o tomou nos dedos e sorriu de felicidade. Era uma pérola, uma linda pérola. Apenas ostra sofredora faz pérola. Ele tomou-a e deu-a de presente à sua esposa. E quando nós lemos o texto da Bíblia, qual o segredo de José, Pedro, Paulo e de todos os cristãos que passam por provação? Qual o segredo? Eles não deixam que a provação os destrua. Da mesma forma que uma ostra, eles pegam aquela areia da provação, envolvem ela com uma substância e tornam aquele sofrimento numa pérola. Deus, da mesma forma, quer trabalhar com a nossa vida. A felicidade é um dom que deve ser desfrutado. Mas é na tristeza, na dor do coração, que as coisas são trabalhadas, que Deus move, que Deus produz as pérolas em nossa vida. São os que sofrem que produzem a beleza para parar de sofrer. Deus nos chama, Deus nos desafia a termos essa clareza no nosso coração. Ele trabalha com nossa vida. Ele quer que o nosso conhecimento dele seja colocado na prática. E ele trabalha com nossas vidas no meio da dor, no meio do sofrimento. E é necessário desenvolvermos a nossa vida nessas situações todas, rompendo em fé. Vamos orar. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, fortaleça o nosso coração, fortaleça, Senhor, a nossa alma, para aprendermos a conviver
cada vez mais na comunhão contigo, aprender de ti, Senhor, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, e compreendermos que o Senhor está moldando as nossas vidas de acordo com a tua vontade. O Senhor está moldando nossas vidas nas circunstâncias do dia a dia, moldando nossas vidas no momento das situações difíceis, inclusive na dor, no sofrimento. Senhor, nos ensina, mesmo nas situações difíceis, a continuarmos olhando para Ti e mantermos firmes a nossa fé em Ti. Que nós possamos, Senhor, sempre demonstrar nossa fé em Ti em todas as circunstâncias. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver,
Você sabe que quando eu estava fazendo o sepultamento do Daniel, e uma amiga da família pediu para dar uma palavra, a Renata, e ela começou a falar a respeito do Dani. E eu achei muito interessante o que ela falou. Porque o Dani chegou num ponto que ele perdeu tudo. Tudo. Ele perdeu todos os bens materiais. Ele perdeu o trabalho. Nos últimos tempos, a gente sabe. Eles viviam por meio de doações. Ele perdeu a saúde. Perdeu tudo. Perdeu o pai que tanto amava. Perdeu tudo. Mas ela falou um negócio que me marcou o coração. Ele só não perdeu a fé. Ele não perdeu a fé. Que é a pérola. A pérola preciosa. Onde nós somos moldados, né? E ela se forma no meio dos sofrimentos. Essa fé. Essa fé que nos faz continuar. Essa fé que nos move a continuar dando exemplos, mesmo diante das maiores dificuldades e lutas e adversidades da nossa vida. É esta fé que nos mostra que ainda há esperança por meio de Cristo Jesus. É essa fé que nós cremos que um dia eu estarei junto com a Angélica, junto com o Daniel, novamente, onde não haverá mais sofrimento, onde aprovados pelo fogo, estaremos na presença do Cordeiro eternamente. Que verdadeiramente nós possamos também. Não é fácil, mas que verdadeiramente nós possamos, sendo moldados pelo sofrimento, gerarmos pérolas aos que estão ao nosso derredor. A pérola preciosa de que Cristo vive em nós. Ele que sofreu. E não pense que ele sofreu pouco, como algumas igrejas vendem nos dias de hoje. Um Cristo triunfalista. A própria palavra de Deus nos diz. Homem de dores. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. E que o Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. Que o Senhor nos cubra com a sua terna e bondosa paz. Que o Senhor se faça presente em nossas vidas, em todos os momentos de nossa existência. Ainda mais nos momentos de dor, de luta. Para que, moldados pela presença do Santo Espírito de Deus, possamos distribuir pérolas preciosas neste mundo sem esperança. Amém e amém. Amém. Nós estaremos agora